Glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 22, versículos de número 18 e 19. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Glória a Deus. Logo, nós vamos ver aqui, numa primeira mão, que Apocalipse é as revelações das coisas futuras e que precisamente versículos 18 e 19 são exatamente advertências. Então, logo nós vamos ver que Deus não está brincando. E lá em Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao 8, traz a história do juiz iníquo e da viúva que vai buscar socorro através da instrumentalidade daquele juiz corrupto, não é verdade? E lá no versículo 8, onde nós queremos contextualizar com o texto que ora lemos, diz assim, Lucas 18, versículo 8, a parte B. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Olha, Jesus está falando ali da sua volta, da sua vinda, e a pergunta primaz que ele faz diante daquela situação do juiz e da viúva, que não se resolve, só é resolvida com a insistência, e que Deus nos ensina a ir buscá-lo, aleluia, porque dele encontraremos socorro. Aquele juiz e aquela viúva nos dão uma grande lição, e Jesus termina, são palavras de Jesus. Quando, porém, vier o Filho do Homem, ele vai achar fé na terra? A parábola do juiz iníquo, e Jesus fala, quando eu voltar, eu vou achar fé na terra. Logo ele já está indicando que a fé será em pequenas proporções, que a salvação será em pequenas proporções. Por quê, irmão? Porque a fé é produzida pelo pregar a palavra de Deus. Veja o que diz Romanos 10, verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você adquire fé ao ouvir a palavra de Deus. Você adquire fé, você cresce em fé, você desenvolve a sua fé, você cresce espiritualmente quando você ouve a palavra de Deus. E parece que nós temos aí, nos nossos tempos, uma enxurrada, podemos assim dizer, de palavras emocionais, emotivas, motivacionais, de autoajuda, menos Bíblia Sagrada, onde então logo nós entendemos que não está se produzindo fé, ou então se canalizando a fé para alguma coisa que não é a palavra, para alguma coisa que não é o próprio Filho do Homem, para qualquer outra coisa que não é o próprio Senhor Jesus. Olha o que diz a Bíblia em Oséias 4, versículo de número 6. O meu povo é destruído. Olha o que diz Oséias 4, verso 6. O meu povo é destruído. Aleluia. Jesus está dizendo pela revelação da palavra que o povo dele, povo cristão, aqui trazendo para a sua época Israel e trazendo para o contexto que nós estamos pregando, o povo cristão. Não está falando aqui do gentio. O gentio que não tem Jesus já está fadado ao fracasso, à eternidade sem Deus, ao inferno, enquanto que o povo cristão, ou então a nação de Israel, estava sendo destruída porque estava faltando conhecimento. Tudo que nós não temos hoje na face da terra é
o conhecimento. Cadê o conhecimento? Quem ensina? Aonde estão os ensinadores da palavra de Deus? Há um pregador que diz que pregação, ela tem alcance, ela alcança muitas coisas, muitos lugares, enquanto que o ensino tem profundidade. É através do ensino que há mudanças de atitude, é através do ensino que há verdadeiras conversões. E a Bíblia vem dizer que o povo está sendo destruído porque não tem conhecimento. E ainda segue o texto de Oséias 4:6. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Está falando de quem? De quem rejeita o conhecimento, de quem não quer aprender para ensinar, de quem não quer estudar para explicar, de quem está na frente, que deveria se instruir para instruir, de quem está na frente, que deveria aprender para ensinar. O Senhor vem dizendo, como rejeita a pesquisa, como rejeita o examinar das Escrituras, como diz no Evangelho de João 5,39, eu também vou te rejeitar, aleluia. E ainda segue o texto dizendo, como meu sacerdócio, eu vou te rejeitar como meu sacerdócio, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Esqueceu do que? Da Bíblia. Por que será que nós temos palavras tão facilmente pregadas em todo tempo, em todo momento, por tanta gente, enquanto que outras quase não se ouve, quase ninguém aplica, quase ninguém prega, aleluia. Aonde estão os ensinadores? Aonde estão os verdadeiros pregadores, os detentores, os atalaias, os profetas? Cadê? Aonde está? E eu venho perguntar, que geração é essa que não ouve Bíblia, que não conhece Bíblia? Aleluia. A primeira coisa, a Bíblia vem dizer que o conhecimento... A primeira coisa que nós vamos ver é que o conhecimento faz falta no nosso dia, e nós vamos ver pela palavra de Deus que o suprimir a Bíblia, que o não pregar a palavra de Deus, que o não desfrutar dos ensinos de Deus já é uma ação, abra os seus ouvidos, já é uma ação do anticristo. É chamado isso de espírito do anticristo. Veja o que diz 1 João capítulo 4, verso 3. Mas todo o espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, aleluia, do qual já ouviste que há de vir e agora já está no mundo. O espírito do anticristo, ele trabalha para quê? Para sonegar informações bíblicas, para sonegar a palavra de Deus. Ele trabalha para quê? Para pouco tempo de palavra, aleluia. Eu muitas vezes contemplo programas abençoadíssimos de rádio e não vejo ninguém pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, pouco tempo. Essa é uma palavra profética. Deus vai varrer quem não prega a Bíblia. Deus vai varrer. Aleluia. Terceira, quase não tem ensino. Esse é o espírito do anticristo. Ele não quer que ninguém aprenda nada, doutrina dos anjos, doutrina dos demônios, doutrina do Espírito Santo, doutrina de Jesus, o caráter de Deus, os atributos de Deus. Ele não quer que se saiba nada disso. É só pregação de autoajuda motivacional e dirigindo à idolatria. Aleluia. Fora de contexto, isso aqui é o top, queridos irmãos. O espírito do anticristo está levantando uma galera aí, um monte de gente que se diz pregador, mas na hora de pregar sai do seu contexto. Eu ouvi um bárbaro usando uma tribuna outro dia aí, claro que eu não vou dizer aonde, mas o bárbaro dizia que o cristão tem que ser aceito, porque se ele não é aceito, alguma coisa está errada comigo, com o cristão.
E aí a Bíblia vem me dizer, lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 14 a seguir, que Jesus falando, eu não sou do mundo, Jesus está dizendo que ele, Jesus, não é do mundo, e que nós, o cristão, não somos do mundo também. E Jesus diz, é palavra de Jesus que está dizendo, o mundo os odiaria. Que evangelho é esse? Que geração é essa que estão ensinando o povo a ser aceito? O evangelho da aceitação, o evangelho de agradar todo mundo, mas o que é isso? Aonde nós vamos parar? A quinta coisa que o espírito do anticristo está oferecendo é quanto menos informações bíblicas, melhor. Aleluia! E podemos ver como sexto item, quanto mais analfabeto bíblico, quanto mais ignorante no que se trata de Bíblia, aleluia, quanto mais desinformado, mais fácil é para o diabo dominar. Uma pessoa que não é ensinada na hora da adversidade que vem, ninguém escapa disso aí, ninguém, absolutamente ninguém. Na hora que vem a adversidade, aquela pessoa só ouviu palavra de autoajuda, ela cai e abandona, sai da igreja e ninguém acha nunca mais, porque não foi assim ensinada nos alicerces doutrinais da palavra de Deus. Quanto mais ignorante em se tratando de Bíblia, melhor é para o diabo. Isso me remete ao sistema político. Como é que os políticos querem o povo ignorante? Aleluia, desinformado. Quanto menos informações tiver o povo, mais eles se manterão no poder. Parece que vejo o espírito do anticristo dominando os púlpitos, dominando a mídia secular como um todo, sonegando e trazendo pouquíssima palavra. Aleluia. E a sétima coisa, tiram partes da Bíblia, tiram partes a seu bel prazer, como já falamos aqui. O top do evangelho da última hora é pregar a Bíblia fora de contexto, quer dizer, qualquer um faz o que quer, fora da hermenêutica, ignorando a exegese, aleluia. A oitava coisa, acrescento partes na Bíblia, como nós lemos aqui, e Jesus está falando pela revelação do Espírito Santo a João na ilha de Pátimos, eu advirto. Será que não tem ninguém sendo advertido? Será que ninguém vai falar para esse povo aí que aquele que ouvir a palavra da profecia e colocar qualquer coisa na Bíblia que não está na Bíblia, qualquer um que colocar qualquer coisa que não está na Bíblia, atrai para si maldições. A Bíblia diz, as pragas que estão escritas aqui vai vir para aquele espertalhão que coloca coisa na Bíblia que não tem, para aqueles mercenários que colocam coisa na Bíblia que na Bíblia não tem, ou então ainda tirando, como diz o texto em versículo 19 de 22 de Apocalipse, se alguém tirar qualquer parte da Bíblia, atrai maldição também, perde a bênção. Não podemos nem colocar e nem tirar. É aí que nós estamos errando na nossa época. E eu pergunto, que geração é essa que não tem Bíblia? Que geração é essa que não conhece Bíblia? E nós vamos ver aí, queridos irmãos, milhões de religião. Religião significa religar, ou então religar o homem com Deus. Tem religião aí para tudo que é gosto. Também tem aí no meio evangélico igreja para tudo que é gosto. Aleluia. Tem aí igreja também para os descontentes. Tem aí também para tudo na sua grande maioria, para o que quiser, do jeito que quiser, distorcendo Bíblia, sem ensinar a Bíblia ao seu bel prazer.
Que geração é essa? Uma geração sem fundamento, sem ensino bíblico nenhum, sem profundidade. E se eu estou mentindo aqui, que o Senhor me corrija, mas se eu estou falando a verdade, eu desafio você a ir nas escolas dominicais aos domingos para estudar. Eu desafio você que me ouve e terça-feira para ouvir ensino bíblico, não palestra. Aleluia. Que geração é essa, irmãos, que quase não tem Bíblia, e na hora que vier a enfermidade, e na hora que vier o desafio, aonde vai parar essa turma toda que não conhece Bíblia? Aleluia. Geração emocionada, geração emotiva, geração ambiciosa, geração que busca o terreno. É só isso que estão ensinando agora? Auto novo, casa nova, prosperidade, bons empregos, posição, enfim, aleluia. Mas que geração é essa que não é ensinada? Que geração é essa que é supersticiosa? Ensino essa geração a sair com amuleto dentro das igrejas, aleluia, para colocar sua fé em tudo menos na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Uma geração que está sendo idólatra, aleluia, idolatrando tudo, o dinheiro, idolatrando tudo, as posições, idolatrando os líderes, aleluia, quando a Bíblia vem ensinar que não pode ser nada na frente de Jesus. Isaías 42, verso 8 diz que a glória de Deus ele não dá para ninguém. Uma geração analfabeta de Deus, aleluia, uma geração fragilizada, uma geração cristal. Não dá para dizer nada que se quebra, não dá para dizer nada que se ofende, aleluia. Por que se ofende facilmente? Porque não tem base, não tem ensino, não tem doutrina, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu quero dizer para você que Deus, aleluia, está muito preocupado, porque Ele é que diz, lá em Lucas 18, verso 8, a parte B, quando eu vier, eu vou achar fé na terra. Por acaso, quando eu vier, eu vou achar alguém lá que esteja me adorando, ainda que esteja em meio ao sofrimento, ainda que esteja em meio à adversidade, ainda que não seja aceito, aleluia, ainda que não viva uma igreja social, ainda que viva uma igreja invisível de verdade. Será que eu vou encontrar alguém assim lá na terra? Aleluia. Se ninguém ensina nada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Será que Jesus vem? Nós estamos vendo aí um povo destruído, como diz Oséias 4:6, o povo é destruído, como já falamos aqui, aleluia. Aí vem Jesus dizendo as suas últimas palavras do Apocalipse, aleluia. Eu advirto. É a palavra de Jesus, aleluia, está pregada nessa noite essa palavra. Eu advirto que qualquer um que colocar coisa na Bíblia que não tem, vai sofrer maldição. Eu advirto, se alguém tirar alguma coisa da Bíblia do seu contexto para o seu pretexto, maldição. Se segure, aleluia, porque nós vamos ter aí muitas surpresas. Nós estamos no tempo do fim, e eu venho perguntar nessa oportunidade: que geração é essa? Nós, aleluia, líderes, nós obreiros, o que nós estamos formando? Ou você acha que essas almas não serão cobradas das nossas mãos? Aleluia. Será que não dá para ter um pouquinho de temor e pregar a verdade como tem que ser? Aleluia. A verdade que Jesus diz: olha, eu cuido, que eu não vim trazer paz à terra, mas espada. É Jesus que está dizendo, e ele vem dizer no versículo 18 e 22, eu advirto, fica aí a advertência. E que geração é essa? Aonde nós vamos chegar? Aleluia, crentes que não aguentam o primeiro desafio,
aleluia, que não são ensinados a cruzar pelo vale da sombra da morte, aceitou a Jesus, pode contar, recebe aquela armadura que está lá em Efésios capítulo 6, verso 10 a seguir, e aí eu te pergunto, a armadura é para quê? É para ir para o shopping? É para ir para a pracinha? É para ir para a praça? É para se divertir? Ou a armadura é para a guerra? Ô senhores, louvado seja o nome do Senhor! Que geração é essa? Em nome de Jesus.